Arquiteto espanhol José Rafael Moneo Vallés nasceu em 1937 em Tudela, província de Navarra. Moneo confessa que ele foi atraído primeiro para a filosofia e pintura e que ele não nasceu com vocação para arquiteto, mas atribui sua inclinação para a arquitetura por interesse de seu pai no assunto. Em 1954 deixou sua família para ir para Madrid estudar arquitetura. Diplomado em 1961 pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Madrid, trabalhou com os arquitetos Francisco Javier Sáenz de Oissa, de quem se considera discípulo, de 1958 a 1961, e John Hudson, de 1961 a 1962. Recebeu uma bolsa da Academia de Espanha em Roma em 1963 e 65. Doutor honoris causa pela Universidade de Lovaina, na Bélgica, em 1993 e pela Real Escola Superior de Tecnologia de Estocolmo, em 1997. A sua atividade docente reveste-se de enorme importância, bem como a sua faceta de crítico e teórico, apesar de refletir e publicar quase só em artigos de revistas da especialidade. Foi em 1974 que ele recebeu sua primeira comissão para um trabalho em Madrid, o Bankinter of Building, que foi realizado em colaboração com Ramon Bescos. Pouco tempo depois, ele foi contratado para projetar a Prefeitura de Logronho. Estas duas obras me permitiram expressar claramente a visão arquitetônica, diz Moneo. Em 1976, Moneo foi convidado para os Estados Unidos para ser professor visitante por um ano no Instituto de Arquitetura e Estudos Urbanos e para ensinar na Escola de Arquitetura da União Cooper, ambos em Nova York. Lecionou projeto e teoria do projeto em Madrid entre 1966 e 70 e também no período de 1980 a 85 em Barcelona, 1971 a 1980, e nas escolas de arquitetura de Lausanne, Princeton e Harvard. Nesta última, mantém a atividade docente como professor de arquitetura, tendo aí sido reitor entre 1985 e 1990. Membro e fundador da revista Arquiteturas BIS, Barcelona, tem a sua obra exposta nos mais considerados museus e academias de arte. Recebeu as medalhas de ouro do governo espanhol em 1992, da Academia de Arquitetura de França e da UIA, ambas em 1996, o prêmio Fertinelli, na Itália, e o prêmio A.W. Brunner, da American Academy of Art and Letters, em 1993, o prêmio Pritzker de Arquitetura, em 1996, e o prêmio Manuel de Lederreza, em 2001, pela sua obra do Cursai em São Sebastião. Dentre a sua vasta obra, destaque para a Fábrica d'Este em Zaragoza, em 1965 e 67, o edifício Bankinter com Ramon Bescos, em Madrid, entre 1973 e 1976, o Museu Nacional de Arte Romana, em Mérida, entre 1980 e 1986, o Aeroporto de Sevilha, entre 87 e 92, a ampliação da estação de comboios Atocha, em Madrid, entre 1985 e 1992, o Museu Thyssen-Bornemisza, também em Madrid, entre 1989 e 1992, Fundação Miró, em Palma de Mallorca, 1987 e 1992, o edifício La Diagonal, com o arquiteto Manuel de Sola Morales, em Barcelona, entre 1986 e 1994, o Auditório de Barcelona, 1990 e 1999, a nova Câmara Municipal de Múrcia, entre 1995 e 99, e o já referido Cursal de São Sebastião, complexo cultural, entre 1995 e 1999. Para além deste rol de equipamentos e instituições de grande envergadura, Moneo realizou ainda outras semelhantes a nível internacional: Museu de Arte Moderna e Arquitetura de Estocolmo, entre 1991 e 97, o Museu de Belas Artes de Houston,
em 1992, e a nova Catedral de Los Angeles, em 1996. Com uma formação moderna dentro da especificidade da arquitetura espanhola, racionalista e contextualista, o conjunto da sua obra emerge com um surpreendente fulgor, atualidade e versatilidade, heterogênea, mas com uma subjacente unidade. Teoricamente informado, múltiplas referências e conceitos encontram-se diluídos no caráter de cada projeto e na multiplicidade de leituras e ensinamentos que possibilita, por vezes difíceis e de esquematizar, e que, por sua vez, tem vindo a constituir novas referências e modelos. Aliás, a condição intelectual do projeto, bem como uma abordagem lúcida e despreconceituada em relação ao papel da construção e a sensível apreensão do caráter do lugar ou contexto, constituem as premissas essenciais do seu método. Cada uma das suas obras revela a sua coerência intrínseca ao poder ser definida por um conceito, um material, em suma, uma ideia que pode oscilar entre a densidade da tradição e o minimalismo da abstração. Arquitetônico por excelência, a opção de material, vidro, tijolo maciço, betão, mármore, nas suas obras é fundamental, podendo representar o próprio projeto. A forma e o espaço advêm da resolução de problemas específicos, bem como da análise do contexto físico, histórico e estético, integrados na obra pela reflexão, potencializada pelo tempo, como este se tratasse de um elemento de construção. Contexto, conceito, material e forma são os valores com que trabalha, revelando um equilíbrio sublime entre as questões de pendor técnico e as conceptuais. A abordagem da relação interior-exterior e da luz individualizam ainda mais a sua obra, distinguindo claramente interior de exterior. Os elementos de transição entre as duas realidades adquirem particular ênfase e caracterização, quer se trate de alpendres, pórticos ou das próprias aberturas de cada edifício. Em relação à luz, sobretudo nos diversos modos de a captar e difundir no interior, tem se revelado um dos arquitetos mais experimentalistas e arrojados nesta questão. Por fim, o Kurzweil pode ser entendido como um corolário de toda a reflexão e produção arquitetônica da década de 90, acerca da fachada e da sua dupla identidade, da pele ou membrana dos volumes cálidos e das transparências do entendimento do lugar, mais abstrato e menos determinístico formalmente, do papel da imagem e densidade de conteúdos que ela pode encerrar. Museu Nacional da Arte Romana. O Museu Nacional da Arte Romana foi construído na cidade espanhola de Mérida e inaugurado em 1986. O edifício é um claro exemplo da postura arquitetônica de Monet, o contextualismo. Próximo ao local do projeto está o conjunto arqueológico de Mérida, que é considerado pela Unesco Patrimônio da Humanidade. Apesar de existirem construções de diversas épocas e estilos, a maior parte é de origem romana durante a expansão do Império. O museu foi construído do lado do anfiteatro e teatro feitos pelos romanos. O teatro tem a tipologia do teatro grego. O palco é composto por colunas sobrepostas e seu entablamento. É clara a influência das edificações romanas no projeto, com sua estrutura em arcadas e construção em tijolos. Os arquedutos da região estão incorporados no projeto, que tem a solução estrutural em arcos. Monet deixa claro sua postura de projeto, que o contexto em que a obra seria inserida é importante e deve ser considerada durante o processo de concepção da edificação. Outra ruína romana que faz parte do contexto do museu é o anfiteatro.
que forma um conjunto com o teatro. É possível fazer uma comparação direta entre o corredor de acesso à arena do anfiteatro e o conjunto de arcadas que formam a estrutura do museu. A semelhança é evidente tanto na materialidade quanto na composição. A criação de um ritmo e a ideia de um ponto focal no final do conjunto dos arcos estão presentes em ambas as construções. O museu é composto por 2 volumes distintos conectados por uma passarela construídos por cima de ruínas da antiga cidade romana. Em um dos blocos, a fachada é ritmada por elementos verticais desiguais que a diferencia do outro bloco, que tem janelas para caracterizar a fachada. Luz natural é muito explorada com aberturas na cobertura entre os arcos. A organização interna se dá na exploração de espaços com escalas diferentes de acordo com o que será exposto no ambiente. Um objeto pequeno será exposto em uma sala com pé direito menor e menos ampla. Já uma coluna será exposta em um espaço amplo. A composição do projeto tem certa influência de Venturi e o galpão decorado. Nada do exterior permite a leitura da organização interna do museu, e se não fosse pela peça de mármore gravada com a palavra museu, nada indicaria que essa é uma função desse edifício. Ampliação Museu do Prado. O Museu Nacional do Prado é um dos mais importantes da Espanha e do mundo. Inaugurado em 1819 no reino de Fernando VII, neto de Carlos III, que deu início à construção em 1785 como parte de um conjunto de obras para modernizar a capital urbanisticamente. A Guerra da Independência de 1808 fez do edifício um depósito de pólvora e quartel da cavalaria de Napoleão. Ocorrem sucessivas ampliações que antecedem a intervenção de Rafael Moneu. O aumento contínuo das áreas expositivas em detrimento das áreas de vazios internos, especialmente nas etapas mais antigas de expansão. Os novos ambientes que ampliam o museu pré-existente foram propostos por Rafael Moneu, com a preocupação de integrar os acréscimos de forma harmônica às estruturas históricas. A necessidade de se intervir em um complexo tão importante nos âmbitos arquitetônico, histórico, religioso e cultural fez com que a ação de projeto fosse criteriosa e cuidadosa. Assim, o projeto final se organiza tanto em relação ao complexo programa de atividades quanto às características tipológicas da preexistência. O concurso de projeto para ampliação do museu é instituído em razão de sua estrutura necessitar de área para melhor abrigar as atividades museológicas requeridas por um museu contemporâneo. Hoje, o museu forma, juntamente com o Mosteiro dos Jerônimos, a Real Academia Espanhola, o Museu do Exército e Casa do Bom Retiro, um circuito cultural de notável prestígio. Em primeiro plano, avista-se o edifício histórico de Juan Villanueva e ao fundo, na quadra do lado esquerdo, o volume cúbico construído ao redor das ruínas do claustro dos Jerônimos, adjacente à igreja. Parte-se da importância de se estabelecer um princípio de integração entre os volumes históricos pré-existentes, o edifício principal e o anexo que ocupa as ruínas do claustro dos Jerônimos, pois o tratamento dado à área de ligação entre estes edifícios foi bastante cuidadoso, demonstrado para fins de restauro, dado que recebeu reforço nas fundações para a implantação dos pisos subterrâneos, foi remontado no exato local onde se erguera. O arquiteto interveio na Via Ruiz de Alarcón, interrompendo o fluxo de veículos na parcela de fronte ao mosteiro e ao claustro dos Jerônimos, criando assim um passeio de pedestres
ininterrupto entre o antigo edifício do museu e suas novas instalações. Pode-se observar que a intervenção se deteve principalmente no ambiente posterior do edifício Vila Nueva, o edifício principal. Na cota externa do terreno, recupera o espaço público em seu entorno e no nível subterrâneo proporciona a afetiva integração entre o edifício Vila Nueva e o claustro dos Jerônimos, mantendo a configuração original de reflexão e interiorização. Cria-se uma cobertura de aço e vidro, resultando em um espaço aberto. Local anteriormente restrito para reunião de clérigos. O claustro dos Jerônimos é um espaço circunscrito e elemento articulador do programa religioso que o rodeia. Na parte central do salão, formado pelas colunatas centenárias, foi instalada uma claraboia que permite a vista dos pavimentos inferiores iluminados pela mesma luz solar que ilumina os leitores do térreo. A intervenção corresponde a um acréscimo contemporâneo em um tecido urbano tradicional ou em obras preexistentes de valor histórico e arquitetônico. A atuação de Rafael Moneo reflete uma aproximação analógica entre o novo e o antigo, em que há um compromisso em interpretar as leis internas do edifício existente. Desde os primeiros esboços, nota-se a intenção do arquiteto de criar uma relação entre o edifício Vila Nueva e o claustro dos Jerônimos, realizando algum tipo de ligação física. Nota-se também a clara intenção de criar um elemento que envolvesse o claustro, recuperando-o e, ao mesmo tempo, integrando-o ao conjunto. Nova Biblioteca da Universidade de Deusto. O novo Centro de Recursos para a Aprendizagem e Investigação, CRAI, da Biblioteca da Universidade de Deusto, localizada em Bilbao, na Espanha, foi projetado por Rafael Moneo e faz parte do projeto de urbanização do centro de Bilbao, próximo ao rio. Seu projeto foi executado entre os anos de 2005 a 2008 e conta com mais de 22 mil metros quadrados, distribuídos em salas de consulta com 1.000 postos de leitura, salas de trabalho em grupo, espaços para seminário, coleção de livre acesso, seção de publicações periódicas, mediateca e sala de referência, além de abrigar cerca de 1 milhão de volumes. O edifício está localizado na nova área Abando e Barra, olhando diretamente para o Museu Guggenheim de Frank Gehry, estabelecendo relação com o prédio através de suas mesas e utensílios voltados para o Museu Guggenheim. Segundo o próprio Moneo, é muito bom fazer as salas de leitura terem como fundo a cidade completa. É como se nós desfrutássemos do Guggenheim, como se deixássemos sua imanescência e desfrutássemos dela. A biblioteca tem a forma de um cubo, com arestas arredondadas e alguns cortes que permitem a passagem de luz, pontos de vista e acesso ao edifício. A fachada interna é composta de vidros serigrafados e paredes de concreto separadas por uma câmera de 60 centímetros, além de ter um sistema de iluminação característico instalado. O bloco de vidro tem sulcos paralelos em sua superfície, que evocam a razão esculpida das colunas dóricas. O crai é uma peça esculpida que não consegue mostrar exteriormente a relação com o Museu Guggenheim, mas o faz internamente com o layout do mobiliário. Auditório de Barcelona. Sendo convidado para projetar um edifício dedicado à música, Rafael Moneo se destaca por uma obra moderna e completamente icônica. O edifício foi construído em uma área marginalizada de Barcelona, na Catalunha, e, como já característica do arquiteto, o diálogo entre local e arquitetura se torna mais uma vez evidente.
Apesar do auditório se inserir fora do centro histórico, sua implantação é um enclave de grandes paisagens urbanas. A Avenida Monumental, Praça da Glória e Praça dos Touros, e está rodeado por 3 grandes avenidas: Diagonal do Mar, Gran Via e Meridiana, além de estar do lado do Teatro Nacional. O bairro atualmente vem passando por transformações e projetos urbanos que incluem a Praça da Glória e revitalizam a área até então deixada de lado. Seu terreno era antes um local para guardar trens de uma ferrovia próxima. Hoje, a quadra deste edifício é retangular, 2 por 1, o que é característica do arquiteto Ildefons Cerdà, criador das quadras de Barcelona. Ildefons Cerdà serviu de inspiração para Monet na concepção desta obra, que se torna uma paisagem urbana marcante e importante para a cidade. Uma característica importante que acarreta ainda maior significado para o desenho de Monet é o fato de seu projeto ser atravessado por uma rua para pedestres, o que traz grande permeabilidade, de modo que não é necessário rodear a quadra para se chegar ao outro lado. Outro fator urbanístico importante pensado pelo arquiteto foi a criação de locais agradáveis de permanência ao redor da quadra. Esses locais são possíveis graças aos bancos e árvores que propiciam, além de um ambiente aconchegante, um local de contemplação da obra. Para conceber este projeto, Monet pensou em criá-lo como uma pequena cidade de música. Assim, sempre considerou que no espaço pensado houvesse grande circulação de pessoas. Estas seriam não só da área da música, mas apreciadores e conhecedores desta. Como era de se esperar, Rafael Monet agrega em sua edificação o significado da independência do povo catalão, sendo seu edifício hoje um ícone máximo da separação forçada do território. A relação da edificação com o tempo também é expressa pela materialidade usada, já que sua fachada feita de painéis de aço cortem pintado se torna mais brilhante à medida que o tempo passa. Afinal, com a soltura da pintura, o brilho se torna mais intenso, o que faz o painel parecer cada vez mais novo. Assim, Monet também pensa em seu projeto no futuro como sendo símbolo da década de 1990 e 2000, já que espera que com a total revitalização da área, o auditório seja cada vez melhor aproveitado e contextualizado com seu entorno. O edifício é composto por um volume retangular, o que traz simplicidade ao seu aspecto formal e, como já dito, é recoberto por painéis de aço inoxidável, presos à estrutura de concreto. Assim, identifica-se o ritmo e repetição do traço da estrutura unida ao aspecto visual da trama metálica, que por sua vez possui aberturas e suportes livres. Estes painéis possuem tons avermelhados que se modificam com as estações do ano, devido à oxidação do aço, o que traz uma certa curiosidade e efemeridade ao edifício. Um fator notório é a luminosidade. Esta se faz presente através de um átrio de cristal de 30 metros que permite a entrada de luz do primeiro ao último pavimento, de modo que até o subsolo receba a iluminação natural e que se possa visualizar o céu. A elevação da edificação do solo também possibilita isso. Afinal, a construção de Monet está apoiada em uma plataforma. O interior do edifício é completamente permeável, de modo que se pode percorrê-lo por inteiro sem sair dele. Isso é possível através do House Lobby central, que se está disposto
ao longo do eixo do edifício e que leva à entrada das diferentes salas. O interior e exterior do edifício apresenta continuidade a partir da abertura e fechamento das janelas deste, o que, unido à estrutura independente do fechamento, cria espaços múltiplos e de diferentes usos. Há uma sala sinfônica com capacidade para 2.200 espectadores, onde os assentos estão dispostos de maneira extremamente estudada, de modo a atingir a melhor eficiência acústica e visual que se possa ter. Tal estudo foi realizado por Moneo com a ajuda de um especialista chamado Higine Arau e leva em conta até questões estruturais como as grossas paredes que evitam a vibração da sala. Há também uma sala para concertos mais privados, com capacidade para 600 pessoas, de modo que as pessoas cercam o palco. O programa ainda abriga uma sala de música para 400 pessoas, o Museu da Música, o Instituto de Altos Estudos Musicais e uma sala sinfônica. Debaixo de uma sala estão localizados os locais de armazenagens dos instrumentos e salas administrativas. Os espaços destinados a concertos possuem o interior completamente recoberto por um tipo de madeira que demonstra uma espessura dependendo do uso. A madeira é muito utilizada em instrumentos musicais, o que aproxima a sala da acústica perfeita necessária. Enfim, este edifício foi muito bem projetado por Moneo, de modo a objetivar o melhor uso dos espaços sem jamais esquecer das questões históricas envolvidas no processo e que para ele são tão importantes. Assim, nota-se nos mínimos detalhes tal preocupação refletida em sua boa arquitetura que valoriza seu entorno e o revitaliza. Rafael Moneo na Espanha. Dando grande importância à tradição históricas e às características locais, as obras de Rafael Moneo são referência na arquitetura espanhola e citadas por Josep Maria Montaner em sua obra Depois do Movimento Moderno. Com alusão principal em Francisco Javier Sáenz de Uiza, Moneo ganhou importância com o edifício Urumea, de 1970 a 71, em San Sebastián, onde sua fachada e suas formas organísticas se integram à tipologia do contexto inserido. Esse repertório é expresso com mais força ao longo de sua carreira, como no edifício Bankinter, de Madrid, de 1972 a 1977, no conjunto de Logronho, de 73 a 81, no Museu de Mérida, de 80 a 86, e na Estação de Atocha, de 1984 a 1988, bem como na superposição de fechamentos da Previsión Española de Sevilha, de 1982 a 1987, nas formas e detalhes da sede do Banco de Espanha, em Jaén, de 1980 a 1988, e na anunciada invenção tipológica no aeroporto de Sevilha, de 1987 a 1991. Referências, porém, abandonadas no projeto ganhador do concurso do Auditório de Cursaal em San Sebastián, de 1990 a 1999, com sua forma prismática transparente, evidenciando maior expressionismo em referência de Alvar Aalto e John Hudson, e minimalismo ligado à arte escultórica, e finalmente a mistura de volumes de Frank Gersh, mostrando sua adaptação contextual, exemplificados no Colégio de Arquitetos de Tarragona, de 1983 a 1992, na Fundação Pilar e Juan Miró, de 1987 a 1992, e no Museu de Arte de Estocolmo, de 91 a 97. O Museu de Mérida é um símbolo da arquitetura espanhola contemporânea, com sua revelação arquitetônica histórica de ambiente único e amplo, e o uso de alvenaria aparente,
e ao mesmo tempo comunicativa e significativa ao homem atual. A exposição desconexa das obras pela edificação dá a impressão de uma imensa biblioteca de restos pétreos, segundo Montaner, que frisa ainda a presença vital da iluminação natural que aparece ora zenital, ora através de altas janelas. O exterior transmite seu conteúdo representando uma fábrica romana, atribuindo o conceito de convenção como premissa de seu trabalho. E os arcos falsos da parede de sustentação revelam o lado cenógrafo do arquiteto, que esconde a real estrutura moderna de concreto armado. Seus escritos de 1996, A la conquista de lo irracional, Rafael tenta superar os critérios rígidos e inflexíveis do movimento moderno através da dualidade dos arquitetos que acreditam na expressão da forma em si, como Rudolf Stirling e Ungers, e os que veem a forma como conteúdo simbólico, como Louis Aycan ou Aldo Van Eyck. Insistindo na experimentação das possibilidades, Monet deixa de lado as limitações da razão, fazendo a comunicação aparecer na forma no espaço, atribuindo à sua obra transmissão da história da arquitetura que se transforma ao longo dos processos de invenção tipológica, criando uma nova convenção. Por fim, sua obra tem o valor de mostrar a capacidade crítica da criatividade da arquitetura contemporânea.